Como explica o conceito da margem de superioridade? Pequenas mudanças no nosso desempenho podem gerar grandes mudanças no nosso resultado. E a mesma coisa vale para assistir palestras, assistir aulas, prestar atenção num documentário, num filme, enquanto nós estamos estudando, enquanto nós estamos querendo aí aumentar a nossa carga de conhecimento. Hoje nós vamos falar de pequenas coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa capacidade de foco, de retenção de informações, de aprofundamento do nosso aprendizado e de revisão de todo esse processo para melhor fixação desse aprendizado. Vamos então aos nossos slides. Os nossos slides aqui que sempre, na verdade não são slides, né? São as minhas sketch notes, que são esse tipo de anotação que junta aí a parte de texto com a parte gráfica para ajudar aí, é uma das ferramentas que eu uso que melhora a retenção e a montagem de linhas de raciocínio. Esse sketchnote você já sabe aí, você que acompanha esse canal já sabe que é só você aí entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo exclusivo do Telegram, e lá sempre após aí algum tempinho depois aí que nós veiculamos ou uma live ou um vídeo, nós disponibilizamos lá para o grupo, para a comunidade, o PDF desse sketchnote que está aqui do lado, ok? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é como assistir melhor uma palestra, ou como assistir melhor uma aula, como prestar mais atenção em algo ou alguém até. Isso aqui pode ser usado inclusive para aí as tuas reuniões de feedback com a tua equipe. Primeira coisa, prepare-se antecipadamente. Prepare-se antecipadamente para assistir, para ouvir alguém, para captar essa informação. Primeiro, limpe a sua mente. Primeira coisa é ouça com uma mente aberta, desimpedida. Deixa de lado os seus outros compromissos. Agora é hora de estar presente aqui, prestar atenção, estar aberto. Não é hora de você ficar pensando nos teus projetos de amanhã, não é hora de você ficar pensando no checklist das coisas que você tem para fazer amanhã. O objetivo é, faça de tudo para focar ao máximo a sua mente no palestrante, no professor, na pessoa que está aí apresentando esses conhecimentos para você. Se você tem uma mente muito parecida com a minha, você vai estar ouvindo a pessoa falando e naturalmente a mente vai ficar pulando de um lado para outro. Discipline-se com que isso aconteça cada vez menos. É como se a gente tivesse um macaquinho pulando o tempo todo aqui, tentando chamar a nossa atenção, fazendo muito barulho, e esse macaquinho ele tem que ser aquietado. Então, antes, não durante a palestra, antes da palestra, você já vai exercitando ali seu foco, já vai lembrando a você mesmo que você está ali com um objetivo: valorizar, capitalizar esse conhecimento que você está ali sendo exposto. A segunda coisa, estabeleça metas. Você tem que ter umas metas. Eu vim aqui para fazer isso. E são 4 tipos de escuta que eu posso te recomendar como metas. Eu vim aqui para ter esse tipo de escuta. O pessoal me pergunta muito sobre oratória, se não tem um curso de escutatória. Exatamente. Estabeleça metas de escutatória. Como eu vou escutar esse palestrante? Como eu vou prestar atenção nesse palestrante? Então a sua escuta ela tem que ser empática, ou seja, você não apenas ouve friamente o palestrante, mas você se envolve emocionalmente, você se deixa ser tocado pelas emoções dele. Segundo, é uma escuta apreciativa. Você está ali para apreciar o conhecimento daquela pessoa, é uma escuta que te traz respeito pela pessoa. Às vezes é uma pessoa que não vai ter tanto desempenho, mas ela está ali, ela se esforçou, ela gastou horas de estudo para você, ela se preparou, ela ensaiou. Então a escuta apreciativa, ela leva em conta que aquela pessoa, independente do seu desempenho, ela teve um esforço e vale a pena prestigiar o esforço dessa pessoa.
Uma escuta de conteúdo, identifique as ideias principais. E aí, às vezes, nessa tua escuta empática ou na escuta apreciativa, a gente tem umas certas dificuldades pelo estilo de apresentação, por exemplo, de um palestrante. E agora, talvez seja a hora da gente se desligar um pouco do estilo. Eu, por exemplo, eu tenho que desligar um pouquinho o professor de oratória e deixar as portas abertas, as portas da minha mente para o conhecimento, para as ideias que aquela pessoa está me passando. Então tem que ser uma escuta de conteúdo. Eu preciso captar pelo menos a ideia principal que ele está querendo passar naquele tempo que ele está conversando comigo, que ele está se apresentando ali na frente da sala de aula ou na frente, em cima de um palco. E por último, a escuta crítica. E essa palavra crítica é uma palavra que vem sendo tomada em conta, levada em conta de uma forma muito negativa. Crítica não quer dizer que eu vou derrubar a pessoa. Crítica quer dizer apenas com atenção, com análise, pensando nas ideias, aprofundando as ideias, comparando as ideias com outras linhas, com a minha cosmovisão, com a minha visão de mundo. Então você fazer essa análise, um escrutínio, né? Você esmiuçar aquele pensamento e verificar o quanto ele é válido, o quanto não é válido, o quanto ele é prático no seu dia a dia e assim por diante. Existe uma série de perguntas que você pode ter para ter uma escuta mais crítica, uma análise mais crítica do que a pessoa está falando. E muitas vezes, durante o processo da palestra, você precisa desligar um pouquinho a escuta crítica, dependendo do nível de atenção que você precisa. Deixa a parte crítica mais para o final, para uma análise final. Então, essa é a parte de preparação. Tudo isso você tem que ter em mente antes da palestra começar, antes da aula começar, antes da pessoa começar a falar com você. É a sua preparação para a palestra. E uma preparação bem feita, ela acaba aí preparando o caminho para uma boa captação daquilo que você está querendo aprender. Vamos à segunda parte aqui do nosso sketch note. A segunda parte é receba. Agora é a hora que você sentou realmente, você está começando a ouvir, a pessoa começou a falar. Bloqueie distrações. Celular, a não ser que você tenha assim uma emergência em casa, seu filho está doente, alguma razão muito boa para o celular estar ligado ou para o celular não estar pelo menos no silencioso ali no vibracal, a ideia é, se possível, ponha no modo avião, desligue o seu celular. E evite conversas paralelas. Se você realmente quer prestar atenção nessa palestra, nessa aula, se você foi com mais alguém, combine. A hora que ele for falar, nós vamos ficar quietinhos. Eu, pelo menos, vim aqui. Se você pagou para ir numa palestra, então, isso é uma forma de você valorizar, de você capitalizar ainda mais o seu investimento. Bloqueie distrações. Elimine os concorrentes da atenção, os concorrentes dentro do seu cérebro, ao seu redor, pela atenção do palestrante. Segundo, gerencie a sua ansiedade. Não tenha expectativas sobre esse palestrante, não crie expectativas nem sobre o assunto, vá com a mente aberta, receba o que ele estiver te passando. Porque se a gente gerar uma expectativa negativa, já for com expectativa negativa, a gente já vai estar com a mente fechada. Mas se a gente for com expectativa grande demais, nossa, esse cara é meu ídolo, né? Vai mudar a minha vida com certeza, às vezes a gente vai ter uma grande decepção. Então vá lá simplesmente para assistir. Não leve expectativas, leve sede de aprendizado. Terceiro, suspenda o julgamento. Lembra que eu falei lá da escuta crítica? Então, dependendo do jeito, dependendo do estilo do palestrante, dependendo do desempenho do palestrante, às vezes a gente começa a ter muito julgamento sobre a pessoa do palestrante. Não, não faça isso. Eu já errei muito e volta e meia eu tropeço nesse erro. E eu aprendi o seguinte, nem sempre as melhores ideias vêm dos melhores palestrantes.
Às vezes um palestrante que eu considero aí um pouco mais fraco tecnicamente ou de conteúdo realmente, de volume de conteúdo, mas ele pode ter ali um ou dois insights numa noite inteira que podem gerar muito conhecimento, toda uma revisão de processos, de pensamentos, de vida até. E às vezes o cara não fala tão bem, mas a ideia dele é muito boa. Então a hora de desligar a crítica, a hora que talvez seja de criticar o pensamento e não o desempenho. Suspenda o julgamento sobre a qualidade do palestrante. E use todos os seus sentidos. Use não apenas a sua audição, mas enxergue toda a linguagem corporal, tudo o que o palestrante apresenta, o professor apresenta lá na frente, é comunicação. Analise também o seu ambiente, às vezes numa análise do seu conteúdo, numa revisão lá, você vai lembrar que, puxa, realmente o ar-condicionado não estava muito legal, a cadeira estava desconfortável e por isso talvez eu não estivesse tão aberto às ideias daquele palestrante. E aí você usou todos os sentidos, você analisou o contexto e aí você consegue ter um ajuste fino aí na sua revisão do processo. Tá? E se você estiver com sentidos bem afinados aí, bem controlados, às vezes você pode fazer até alguns ajustes aí durante o processo para poder prestar mais atenção. Então, receba com mais qualidade o conhecimento que aquele palestrante está te passando. Bloqueie distrações, gerencie a sua ansiedade, não vá com grandes expectativas, mas também não vá com expectativas tão baixas. Suspenda o julgamento em relação à pessoa, ao desempenho do palestrante. Preste atenção nas ideias dele e use todos os sentidos para melhorar aí a retenção. Abra todos os canais de comunicação que você tenha para receber aquele conhecimento que ele está passando. Terceiro passo, fixe melhor. Use ferramentas para fixar melhor o conhecimento que você está recebendo. Foque nos pontos principais, porque muitas vezes a pessoa vai te passar um grande volume de informações e você não dá conta de anotar, você não dá conta de processar tudo. Então foque nos pontos principais que ele está te passando. Eventualmente haverão detalhes que você conseguirá captar, mas se você focar nos pontos principais, a coluna vertebral da palestra, a coluna vertebral da aula, você vai conseguir ter fixado. Então, parta do foco na ideia principal e na medida que a sua concentração melhora, você pode dissecar, você pode aí aumentar o seu foco de atenção para prestar atenção em mais alguns detalhes das ideias, alguns pontos secundários com mais qualidade. Segundo, tome notas com qualidade, aprenda a melhorar as suas anotações, crie um estilo próprio se for necessário. Um estilo que eu sempre recomendo, que eu uso aí mais ou menos com mais regularidade de 2015 para cá, é esse tipo de anotação aqui do lado, que é Sketchnote. Essa aqui é um Sketchnote relativamente simples, você vê que não tem muitas figuras humanas, você não tem muitos ícones, são simplesmente setas de fluxo de informação que me ajudam a ver, a enxergar no papel o fluxo da linha de raciocínio, algumas caixas que dão mais destaque aí aos grandes grupos de anotações e aí as setas para os pontos secundários de cada um dos grandes pontos. Isso ajuda os dois lados do meu cérebro gravarem melhor as informações e resgatarem melhor as informações. Porque eu estou usando não apenas dados, não apenas aquela parte matemática que está no texto, como também uma ligeira parte artística. E se você for atrás dessa ferramenta, também conhecida no Brasil como anotações visuais ou narrativa visual, você vai ver que você não precisa saber desenhar. Não é uma questão artística, é uma questão de você usar símbolos, simbologia. E aí você vai conseguir usar o seu cérebro como um todo. Então melhore a qualidade das suas anotações. As suas anotações são a base da fixação do assunto.
Porque quando você escuta alguma coisa, você está usando o canal auditivo, e aí você vai anotar, você está usando a parte sinestésica, anotando, e entenda que quando eu falo anotar, é anotar desenhando mesmo, não é digitar, daqui a pouco eu falo sobre isso, não é digitar nem gravar, tá? E você está usando o visual também. Porque você ouviu o que o cara falou, você está usando o sinestésico para fazer as suas anotações e você está enxergando as suas anotações. Então são três formas de gravar o mesmo conteúdo. Breno, eu posso digitar no celular? Pode. Mas eu vou arredondar os números de uma estatística que eu vi recentemente numa pequena palestra sobre neurociência. Quando você digita uma informação no seu celular, você ativa cerca de 20 áreas de memorização do seu cérebro. Quando você escreve, seja escrevendo no papel, ou se você tem um pouquinho mais de recursos, você escreve num tablet, né, que simula o papel ali, você usa mais de 100 áreas de memorização do seu cérebro. Então, tomar notas, de preferência por escrito, e eu sou old school, eu sou velha guarda nesse ponto, papel e caneta mesmo, você potencializa a sua memorização assustadoramente. Então, aumente a fixação do conteúdo, focando nos pontos principais, foque nos alvos principais, na linha de raciocínio. E segundo, melhore a qualidade das suas anotações. Como eu disse, as suas anotações são a base da fixação e são o ponto de partida da revisão do assunto que você fará mais adiante. Quarto ponto, quarto grande grupo de dicas que eu quero te passar. Aprofunde o conhecimento, de preferência em tempo real. Se o palestrante, se o professor abrir espaço para perguntas, aproveite esse espaço e faça boas perguntas. São as perguntas que movem o conhecimento, não são as respostas. E quanto melhores forem as nossas perguntas, melhores são as respostas. Quanto melhores as respostas, mais rápido nós nos adaptamos às mudanças. As respostas podem mudar com o tempo. Boas perguntas, poucas pessoas sabem fazê-las. E boas perguntas tendem a ter algumas características. Elas são abertas, elas não são necessariamente, elas tendem a não ser muito aquelas perguntas fechadas de sim ou não, isto ou aquilo, perguntas mais abertas que permitem o palestrante, o professor discorrer um pouco mais sobre o assunto. Perguntas diretas. Gente, isso aqui eu quero falar muito sério para vocês. Você já foi em alguma palestra, alguma aula, onde o professor, o palestrante abriu para perguntas e tem gente que não faz uma pergunta, ele quer fazer uma segunda palestra em cima do que o cara está falando, ele não quer fazer a pergunta, ele quer mostrar o quanto ele também entende do assunto? Não faça isso, gente. É um desrespeito ao palestrante, é um desrespeito ao professor, é um desrespeito ao público, é um desrespeito à inteligência. Aprenda a ser conciso, aprenda a fazer perguntas mais diretas, não enrole muito nas perguntas, não monopolize esse momento. Então, perguntas abertas que deixem que a pessoa que está expondo o conhecimento exponha mais conhecimento até do que ela tinha planejado, ou seja, você está capitalizando mais ainda, ele tinha uma estrutura, todo mundo lá foi atrás de uma estrutura, você conseguiu fazer uma pergunta que fez com que se aprofundasse mais ainda. Faça uma pergunta direta, tenha um poder de síntese nas suas perguntas. Uma pergunta sobre o tópico, não divague, seja focal, respeite o tempo, respeite o assunto que está sendo falado. E perguntas genuínas. Não faça perguntas para se exibir, não faça pergunta... Gente, eu tendo a dizer que não existem perguntas bobas se existe sinceridade na pergunta, se é uma questão genuína. Pode ser que para algumas pessoas da plateia seja uma pergunta boba, mas para você não é, porque é uma curiosidade, é uma sede de conhecimento genuína. Então é isso que dá, é a cereja do bolo da qualidade da pergunta. É você realmente querer saber por quê. Não perguntar por perguntar, não perguntar só para apertar a outra pessoa, não perguntar só para, sei lá, aparecer
nas estatísticas. Então aprofunde o conhecimento fazendo boas perguntas. E quinto e último, revise. Esse é o pós. Esse é o pós. Esse você faz algumas horas, alguns dias. De repente, dependendo da necessidade, você pode revisar até meses ou anos depois. Olha aí onde está a mágica das anotações. A sua memória pode ter esquecido um monte de detalhes da ocasião, da experiência da palestra. Mas boas anotações vão fazer com que você recorde melhor os pontos principais, a linha de raciocínio, o que foi ensinado. Então, na revisão recorde, reflita sobre o assunto e repasse o assunto adiante. Conhecimento é o tipo de coisa que não é muito bom você ficar acumulando para você, não serve para nada. Serve só para você ficar com uma cabeça desse tamanho. Não, conhecimento é uma bênção e bênçãos foram feitas para serem compartilhadas. Então, você quer aprofundar no assunto, você quer que fique marcado aí no seu coração, na sua memória, recorde o que foi falado, verificando as suas anotações aí. É interessante você recordar poucas horas depois, que o assunto ainda está fresquinho, e aí de acordo com a necessidade você passa, mais alguns dias depois você vai recordando de novo o que foi falado. Reflita sobre o assunto, pegue o que o palestrante te passou, compare com os conhecimentos que você já tem e faça um amálgama desses dois. Junte os dois, veja o que as perguntas que ele fez, que ele propôs, as propostas dele podem mudar a sua vida ou não. As respostas, as perguntas, os exemplos, as histórias, reflita. Faça com que esse conhecimento aumente aí, né? Nasçam sementes de novos conhecimentos e repasse esse conhecimento. Uma das melhores formas de aprender é preparar-se para ensinar. Todas as vezes que eu tenho uma aula, gente, eu amo dar aula. Por quê? Porque para dar aula eu faço uma coisa que eu amo mais do que dar aula, que é estudar, que é aprender, que é ir atrás de conhecimento e de preferência também aprendendo a dar aquela sintetizada para aprender a como passar adiante, ter essa sede de não apenas aprender, mas a sede de compartilhar o conhecimento. Então, repasse o conhecimento. Quanto mais você aprende a ensinar os outros, repassar o conhecimento, mais esse conhecimento vai estar arraigado aí. Então, prepare-se antecipadamente, receba, se tem uma atitude receptiva ao que está sendo falado. A maior parte das vezes não é hora de julgar, você vai fazer uma análise, um julgamento se é válido ou não depois. Agora é a hora de receber, captar o conhecimento. Fixe o conhecimento aí da melhor forma que você puder, e uma das melhores formas que existe é fazendo anotações. Aprofunde sempre que for possível, fazendo boas perguntas, e se não for possível fazer perguntas ao palestrante, faça ao seu grupo de amigos ali que assistiu junto àquela palestra, faça a si próprio perguntas a respeito do que foi falado. Isso ajuda na sua reflexão. E revise com regularidade esse conteúdo que foi exposto. Assim, você consegue ouvir melhor uma palestra, assistir melhor uma palestra, assistir melhor uma aula, ouvir melhor as pessoas, ouvir melhor conselhos que vão lhe sendo dados. Tendo essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes exercidos com regularidade, vão aumentar o seu conhecimento, vão aumentar a sua fixação de conhecimento significativamente. E se melhora o seu conhecimento, melhora a sua capacidade de resolver problemas. Quanto melhor é a sua capacidade de resolver problemas, maior a sua empregabilidade, maior a sua visão pelo mercado, mais problemas você resolve, mais clientes você pode atender. Quanto mais pessoas você ajuda, melhora o mundo à sua volta, melhorando o mundo à sua volta, melhora a sua vida. Era o que eu tinha para falar sobre como assistir melhor uma palestra. Na verdade, eu tinha muito mais a falar aí. Se a gente for conversar aqui, a gente pode ficar horas falando aí de ferramentas sobre aprendizado. Mas, como hoje não foi um dia de live, hoje não foi uma terça de live, mas foi um pouquinho com panca de live aqui,
É o que eu tenho exatamente preparado para você nessa terça para potencializar o teu aprendizado. E quer testar? Teste aí nas lives anteriores, revisando, e teste nas próximas lives. E sempre que possível, gente, naquela caixinha aqui do lado do YouTube, faça as suas perguntas. Vai ser um prazer a gente construir esse conhecimento junto. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a semana que vem.